Lucas Lima no Fortaleza. Será que agora vai? Ligas da Inglaterra e da Espanha não liberam seus jogadores para seleções como a do Brasil nas datas FIFA de setembro. Qual o impacto que isso pode causar no futebol brasileiro? E o Corinthians continua contratando, desejando, indo ao mercado. Até onde vai essa loucura corintiana? Temas do nosso papo de hoje, vai até o final do vídeo. Vamos nessa! Lucas Lima é aquele jogador de um futebol imaginário. Sim, porque o futebol do Lucas Lima, há algum tempo, ele habita a imaginação daqueles que ainda acreditam nesse meia como um grande talento. Houve época, pasma, que até chegaram a especular a ida dele para o Barcelona. Ele nunca teve perfil para jogar num time europeu. Não tem intensidade, não participa sem a bola, tem habilidade, tem qualidades como jogador, mas não tem o perfil para atuar num time europeu, muito menos um time do patamar do Barça. Evidentemente aquilo foi só um boato, uma tentativa de alguém, sei lá o quê. Fato que há algum tempo no Palmeiras ele é um peso no orçamento, que é um jogador que não é barato, mas dando retorno técnico quase nenhum. Não por acaso, quando fazia um ou outro jogo mais ou menos no campeonato estadual, contra um time mais fraco, mas o Lucas Lima voltou, nunca voltou de verdade. Porque na verdade, para você voltar, você antes tem que ter sido alguma coisa. E ele nunca foi nada além de uma promessa no Palmeiras. Teve alguns momentos no Santos, e quando o Palmeiras o contratou com uma expectativa que ele jamais correspondeu. No Fortaleza, talvez com uma pressão menor, num time organizado e com um técnico diferente daqueles com os quais trabalhou aqui no país, porque é um técnico argentino que tem uma outra visão, que faz um ótimo trabalho, talvez consiga produzir. Não para sonhar com o Barcelona, mas para atender as expectativas do Fortaleza. Como tentativa, vale para o técnico Juan Pablo Vojvoda um senhor desafio, que é fazer Lucas Lima jogar bem e regularmente. Premier League e La Liga, né? As ligas que organizam os campeonatos da Inglaterra e da Espanha, respectivamente, já avisaram que, por diferentes motivos, não vão liberar os jogadores convocados pelos técnicos das seleções de países que estão numa lista vermelha, que são aqueles países onde a pandemia do novo coronavírus ainda está em níveis que preocupam, que assustam. Enfim, o Brasil entre eles, o que não surpreende ninguém, apesar até de avançarmos aqui com a vacinação já há algum tempo. Bem, isso vai causar um óbvio impacto na seleção do Tite, e em outras também, mas no caso da seleção brasileira, o técnico vai ter que convocar outros jogadores. Provavelmente convocará alguns jogadores que atuam no futebol brasileiro. E se ele desfalcar mais do que já desfalca os times daqui, é muito provável que a CBF tenha que interromper o campeonato, adiar mais jogos, e isso deve ter um impacto no calendário. Não será surpresa se o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, invadirem o mês de dezembro, quem sabe até de janeiro, dependendo da quantidade de rodadas que a CBF terá que remanejar por conta disso. De bom nisso tudo, finalmente clubes de futebol se rebelando contra essa farra, é uma farra, de datas FIFA. É um festival de datas FIFA, a Copa do Mundo, é absurdo, a FIFA já quer fazer Copa de 2 em 2 anos. Como se não bastasse essa quantidade absurda de partidas de futebol entre seleções, interrompendo os campeonatos, roubando, entre aspas, os jogadores durante alguns dias. E aí você tem situações como, por exemplo, de Lewandowski, se machucou na temporada passada num jogo de Polônia, que é o seu país, né, sua seleção, contra Andorra, que é um dos piores times do mundo. Bem, ele se contundiu e desfalcou o time do Bayern de Munique, que paga uma grande quantia para tê-lo, né, desembolsa uma quantia significativa para ter o jogador, é eleito o melhor do mundo na outra temporada. Perdeu esse jogador contra o Paris Saint-Germain na reedição da final da temporada anterior da Liga dos Campeões. O resultado disso foi o quê? A eliminação do Bayern, que perdeu muitos gols. Certamente umzinho foi o que faltou, teria feito se o Lewandowski estivesse em campo. Então, além de tudo, ainda desfalcam eventualmente as equipes, os times de futebol, que são os que revelam, que contratam, que mantêm, que pagam os jogadores. Isso precisa mudar. Então, o sinal positivo é esse. Já que os clubes brasileiros são subservientes com relação a esse calendário, que é imposto pela CBF, mas eles poderiam protestar e raramente protestam. Um ou outro reclama, recentemente o Flamengo reclamou, mas os outros fazem silêncio, todo mundo aceita de cabeça baixa. Pelo menos de fora vem uma pressão em cima da CBF. Ela que se vire com esse seu calendário bizarro e com essa situação que acontece por conta da pandemia. Afinal de contas, além de avacalhar o futebol brasileiro com esse calendário, por conta de estaduais inchados que levam 3 para 4 meses, uma duração imensa para campeonatos que hoje são menos relevantes, em alguns casos até quase irrelevantes, né? Para manter esse espaço no calendário para os estaduais, o que nós temos? Temos as outras competições apertadas e a impossibilidade de paralisação da Copa do Brasil, do Brasileiro, durante os momentos em que as seleções se reúnem. E elas se reúnem toda hora. E agora 3 jogos, né? Os espanhóis falaram, peraí, vocês pegam o meu jogador para 2 jogos, agora querem 3, ainda por cima,
como dizem os ingleses, aí, paralelamente, em países onde a pandemia, o couro está comendo, aí o jogador volta para mim, eu tenho que deixar o cara 10, 14 dias em quarentena, não posso escalá-lo. Nada disso. Estão de parabéns, ingleses e espanhóis, e a CBF que reflita sobre o que ela anda fazendo com o futebol aqui do Brasil. Eles não têm que baixar a cabeça. Os daqui também não deveriam, mas abaixam a cabeça. Deveriam protestar pelo menos. E não fazem isso. Lá da Europa, esses clubes não precisam se curvar à CBF. Ótimo que isso aconteça. O Corinthians tem uma das maiores dívidas do futebol brasileiro. Também é um clube que fatura muito, é verdade. Né? E está contratando de novo, como já viveu esse tipo de loucura em outros tempos. Esse é o chamado doping financeiro. Um time de futebol contrata jogadores que estão acima da sua possibilidade de investimento. E o Corinthians hoje não tem uma possibilidade maior de investimento por conta de erros cometidos por gestões anteriores. Mas é o mesmo grupo político que comanda o Corinthians há muito tempo. Então são muitas contratações, muitas negociações ruins para o clube. E agora Juliano, Renato Augusto, agora querem o Roger Guedes. Não são jogadores baratos, são jogadores que vêm do exterior, que têm salários indexados à moeda estrangeira. Então dificilmente vem para cá para ganhar uma mariola e um pastel. Os caras vêm para cá para ganhar uma boa grana. Então são jogadores que hoje, obviamente, eles estão acima do patamar de investimentos do Corinthians. Mas o clube abriu mão de vários atletas, dispensou, sim, mas tem vários que são emprestados, muitos deles até o Corinthians pagando parte do salário. E esses jogadores caros, não adianta você abrir mão de alguns e você colocar outros que são caros e você manter uma folha de pagamento muito alta para o momento do clube, na pandemia, sem receita. E o detalhe, a dívida do Corinthians, além de ser uma das maiores do Brasil, que não é nem tão importante assim em relação ao seu faturamento, ou seja, existem clubes que devem até menos que o Corinthians, mas faturam muito menos, e aí a situação é ainda mais dramática, mas tem o estádio também, que tem que ser pago por receita gerada pelo clube, mesmo que seja no estádio, com o seu time de futebol. Mas se eu não fizer isso, também não é arrecado. Sim, mas você vai conseguir fechar essa conta? É muito pouco provável conseguir fechar essa conta, é muito difícil fechar essa conta. E o Corinthians fica nessa roda viva. O torcedor, muitas vezes, não pensa no futuro, pensa só no presente. Mas ele não esquece que atitudes assim, no passado recente, fizeram com que o Corinthians perdesse a capacidade de investimento. Pode ser que monte uma equipe até mais interessante agora, que vá para a Libertadores, que é um torneio que é importante, você vai faturar mais, mas de repente numa noite você pode ser eliminado, não adiantou nada aquilo tudo. Quer dizer, será que esse é o caminho? E o pior, a atual gestão prometeu austeridade e reestruturação financeira do clube. Isso não está acontecendo, mas é uma rotina no futebol brasileiro. Se os torcedores, em grande quantidade, fossem mais conscientes disso e cobrassem mais, talvez os dirigentes não tivessem essa atitude. Mas ocorre o contrário. Boa parte da torcida, não é só do Corinthians não, de praticamente todos os clubes, apoia esse tipo de aventura financeira. E o resultado a gente conhece. É o clube com menor poder de investimento em relação àquilo que deveria ter, perdendo terreno para os seus rivais. E aí lá na frente alguém vai reclamar que o Palmeiras tem uma condição melhor que o Corinthians? Bem, porque o Palmeiras fez um dever de casa, seguiu uma reestruturação que o Corinthians poderia seguir, mas não parece interessado em fazê-lo. Qual?